Para a gente entender melhor qual é o efeito, da dose de reforço no combate à Covid, vamos conversar agora com o Dr. Jorge Calil, que é diretor do Laboratório de Imunologia do INCOR e líder de um dos projetos brasileiros da vacina anti-Covid-19. Dr. Calil, bem-vindo aqui à CNN, bom dia. Bom dia, Nonato. Bom dia, Marcelo. Prazer estar com vocês nessa manhã de domingo. Qual é a avaliação que o senhor faz dessa redução do intervalo de aplicação da dose de reforço, como o Renan destacou ali, de 5 para 4 meses? É benéfica na sua avaliação? Veja, sem dúvida a vacinação é super importante. Eu diria, Nonato, que no momento atual, o mais importante no Brasil é as pessoas que não terminaram a sua vacinação completa e que não tiveram a segunda dose, que tomem a segunda dose. Isso é primordial. Segundo, a dose de reforço é extremamente importante para aqueles grupos mais risco, acima de 60 anos, que tem algum tipo de imunodeficiência, então, mesmo as mulheres grávidas, etc. Esse que seria. Esta dose de reforço para indivíduos abaixo de 60 anos poderia ser 5 meses, sim, né? Eu acho que se a gente diminui para 4 meses, você perguntou a minha opinião, então, se diminuir para 4 meses, vai dar sobrecarga no sistema de vacinação e muita gente quer ter tomado a segunda dose, chega lá, está cheio e não toma. Além disso, eu não sei se nós vamos ter vacinas suficientes no Brasil para dar a terceira dose, reduzindo para 4 meses, quando nós temos aí um contingente muito grande de pessoas, mais de 30 milhões de brasileiros, que não terminaram o seu esquema de vacinação. Então, eu não teria feito isso. Na verdade, Nonato, o Brasil sempre, todo o seu programa de vacinação, ele é organizado pelo Programa Nacional de Imunizações, que é um programa muito sério, que tem 50 anos, não é do governo ABC, é algo do Estado. Esse Programa Nacional de Imunizações, houve o que se chama de CETAI, que é a Comissão Técnica Assessora de Imunizações, que é composta por umas 30 pessoas de todo o Brasil, altamente especializados em imunizações. Não são políticos, são pessoas que são envolvidas em imunização. E esse grupo, olhando como é que está o suprimento de vacinas, como é que está o andamento de imunização e os dados científicos, se existe realmente uma melhora de diminuição do tempo entre uma dose e outra, propôs ao governo brasileiro, porque esse grupo é completamente independente, não é governo, é um grupo de cientistas e médicos. Ele propôs ao governo brasileiro deixar as imunizações com intervalo de 5 meses e para que as coisas andem tranquilamente pelo número de vacinas, como eu disse para você, e também porque nós temos grupos prioritários e o prioritário agora é a segunda dose da vacina. Agora, mal não vai fazer. As pessoas que vão tomar a vacina, mal não vai fazer. Agora, seria melhor seguir uma coordenação nacional. A vacina ela é comprada centralmente pelo governo brasileiro e o governo brasileiro sabe o número de vacinas que estarão disponíveis. Não é uma questão política, viu, Nonato? As pessoas colocam tudo como se fosse político. Talvez a decisão de 4 meses tenha sido política mesmo, não sei. Mas as decisões que foram tomadas pelo CETAI, pelo Comitê Técnico Assessor de Imunizações, que é um comitê consultivo, ele não tem poder de decisão, mas o governo terminou acatando, tem acatado as decisões do CETAI. Então, se você perguntar a minha opinião, eu diria, bom, fazer mal não faz, sem dúvida receber uma vacina vai ser importante, mas eu acho que para o povo brasileiro, o mais importante é tomar a segunda dose, quem não tomou a segunda dose. Sim, com certeza, né? Completar a primeira e a segunda dose é a prioridade. Agora, ainda nessa questão, né? A Anvisa orientou, depois desse pedido do governo do estado de São Paulo de reduzir o intervalo, a Anvisa orientou no sentido contrário, não, de manter os 5 meses. Teoricamente, os estados, enfim, os comitês científicos de cada estado não deveriam seguir um órgão técnico? Sim, deveriam seguir um órgão técnico, que é o problema que nós tivemos em toda a condução dessa pandemia, que existe o intrometimento da política dentro das questões técnicas. Como eu lhe disse,
o CETAI, que é federal, tem gente de todo o Brasil, inclusive representante dos secretários de Estado dos municípios, a secretária de Saúde dos estados e municípios, para ver a viabilidade de colocarem essas políticas em práticas, e isso é discutido muito seriamente durante muitas horas. E veja, é um comitê grande de pessoas e tomam as decisões, geralmente elas são por unanimidade, são depois de muita discussão. Então, deveria ser seguido uma política para todo o país, entendeu? E agora, foi decisão de que os estados e municípios podem tomar as suas decisões em termos de saúde e isso está sendo seguido. Mas, normalmente no Brasil, vou dizer mais uma vez, desde que nós somos criancinhas, existe o Programa Nacional de Imunizações, que foi muito exitoso, é considerado, se não o melhor, um dos melhores programas de vacinação pública mundial. Ele estava, durante uma parte da gestão do atual presidente, ele esteve inibido, porque não foi ouvido, mas ele foi retomado com toda a força recentemente, e nós passamos aí as tardes de sexta-feira discutindo o que seria de melhor para o Brasil, sem interferência política. Doutor Jorge Calil, o assunto do momento, a gente tem comentado aqui, é a Ômicron, né, que preocupa o mundo inteiro e, claro, por extensão aqui o Brasil também. A gente já tem casos verificados, temos o cancelamento dos eventos de final de ano em boa parte das cidades do país. Quando a gente acompanha essas mutações que vão ocorrendo, as vacinas ainda continuam eficazes contra essas mutações, contra essas variações, ou elas podem surgir mais resistentes e ser necessária uma adaptação para essas vacinas? Ou a gente não sabe nada ainda sobre a Ômicron e vacinas? Olha, Nonato, essa pergunta aí é que todo mundo quer responder agora e estamos todos debruçados em cima dela. Agora, o que eu posso dizer para você é o seguinte, a gente pode ter alguns dados teóricos, né? Então, esse Ômicron, ele teve muitas mutações exatamente no lugar em que o vírus se liga na célula. E como os anticorpos que neutralizam o vírus são contra esse lugar, é possível que muitos dos anticorpos não funcionem. Isso diminuiria, digamos, a eficácia da vacina. Embora tenha uma outra parte da resposta imune, que é a resposta celular, que talvez se mantenha. Então, esse equilíbrio nós não conseguimos julgar teoricamente como é que será na prática. O que nós temos observado com os dados que nos chegam da África do Sul? Que aumentou muito o número de casos, aumentou muito o número de casos de reinfecção. Reinfecção, né, significa que já tem a proteção, porque ele ficou bom a primeira vez, então houve um escape imune. Essa doença, será que tem mais infectividade que os outros, ou seja, se transmite mais facilmente? Aparentemente sim, mas precisamos de dados. E aí a outra pergunta, ela causa uma doença mais grave? Aparentemente não. Precisamos também de mais dados, o que é muito bom. Pelo menos ela mata menos. Mas isso não impede que haja uma sobrecarga no sistema de saúde, porque mesmo que ela mate menos, pelo número, ela ainda tem muitos casos que vão chegar ao sistema de saúde. Então há uma sobrecarga. Então nós temos que cuidar. Veja, o Brasil hoje, né, está numa situação muito boa, né? Nós estamos diminuindo o número, mas nós chegamos no platô e não diminuímos mais. Nós gostaríamos que diminuísse ainda mais. Nós estamos num platô aí já faz algumas semanas. E nós estamos com um bom número de imunizações. Mais uma vez eu digo para você, era muito importante que nós vacinássemos quem não terminou a sua vacinação com a segunda dose. E seria muito importante para a população. Agora, tudo isso lembrando que, mesmo as pessoas vacinadas, é importante as pessoas saberem isso em termos de transmissão. Não é seguro que a pessoa não fique carregando o vírus no nariz. Eu posso estar vacinado com 2 ou 3 doses, mas eu posso ter o vírus no nariz e transmitir para outras pessoas. Então, as pessoas têm que levar em consideração que não adianta todo mundo estar vacinado e tá resolvido, não, porque pode ser que tenha um transmitindo ali, e a gente sabe que existem escapes vacinais. Então, as medidas têm que se continuar até que a gente consiga diminuir ainda mais esse platô. Então, é importante que as vacinas intramusculares, como aqui está na imagem aqui ao lado, elas protegem menos a mucosa no nariz.
né? E por isso mesmo que nós estamos trabalhando numa vacina que seja do spray nasal para diminuir a infecção do nariz e, com isso, acabar com a transmissão do vírus. O uso da máscara diminui essa transmissão, Jorge? Diminui em muito a transmissão. É extremamente eficaz, né? Desde que seja uma boa máscara, né? Eu vejo, às vezes, as pessoas usando máscara de crochê. Máscara de crochê é super bonita, é quase um adorno, não é nem alguma coisa feia, mas não serve para nada. Não serve pra... Tem uma amiga, amicíssima minha, que eu disse: como é que você está com máscara de crochê? Ela disse: não funciona. Bom, 2 dias depois ela estava doente. Ela estava usando isso, mas... Virou quase que um enfeite, né, doutor? Agora, imaginando esse cenário que a gente tem já de informação, que é uma variante mais transmissível, falando aí da Ômicron, né? E talvez não tão mais agressiva. No contexto brasileiro, que a gente tem ali quase 65% da população vacinada com as 2 doses, a gente teria uma condição melhor de receber, obviamente, entre aspas, uma nova variante como essa? Então, Marcelo, como eu te disse, é possível que haja alguns escapes vacinais, mas sempre são menores do que a pessoa que não está vacinada. Então, a vacinação, sem dúvida, vai proteger muita gente. E nós estamos, como eu disse, indo no bom esquema de vacinação. Seria muito importante, mas vou repetir mais uma vez, que as pessoas que não receberam a segunda dose de vacina, que vão buscar essa segunda dose, uma dose só não é suficiente na maioria dos casos, e mesmo agora na vacina da Janssen foi sugerido que tome uma segunda dose. Essas pessoas, elas vão ter um determinado grau de proteção. E as coisas não são tudo ou nada, não é preto e branco. Nós temos variantes de tons. Então, tem algumas pessoas que vão estar mais protegidas ou menos protegidas. Mas a vacina é fundamental. Quem não tem vacina nenhuma e não teve a doença ainda, não tem nenhuma defesa pré-montada contra o vírus, vai ter que montar tudo. Ao passo que quem já está vacinado já está com a estrutura de defesa montada. Se não for suficiente, em todo caso, ajuda muito para não ter uma doença grave. Dr. Jorge Calil, muito obrigado por atender a CNN nesse domingo de manhã, trazendo aqui o seu conhecimento para que a gente possa compreender melhor esse momento. Um bom domingo para o senhor. Muito obrigado, Nonato, Marcelo. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer aí alguns pontos. Certamente. Obrigado. Com certeza. Obrigada, doutor.